No original grego, a expressão o espírito de sabedoria é pneumasofia. Percebe-se que a palavra espírito não é acompanhada pelo artigo definido e nunca aparece grafada com inicial maiúscula. Algumas vezes a palavra espírito se refere ao espírito humano, outras vezes se refere a uma qualidade da mente ou da alma que um homem pode demonstrar numa atitude. Exemplos disso são as expressões espírito de mansidão e espírito de brandura. Final e frequentemente a palavra espírito refere-se ao Santo Espírito de Deus. Aqui é o espírito humano que está em foco, ou seja, a palavra espírito refere-se a esse elemento da personalidade humana. A sabedoria de Efésios 1,17 trata-se da sabedoria divina e não está relacionada ao talento ou à inteligência. Paulo, inclusive, a contrasta com a sabedoria do mundo, mas, como é óbvio, não há maneira de alguém adquirir a sabedoria divina não sendo através da influência do Espírito de Deus. Assim, o espírito humano, iluminado pelo Espírito Santo, será possuidor da sabedoria divina. Tal sabedoria jamais poderá ser fruto da erudição ou intelectualidade humana. A revelação é a manifestação do próprio Deus ou de alguma realidade espiritual para nós através do Espírito Santo. A palavra revelação neste versículo refere-se a uma iluminação especial de verdades espirituais através do poder e influência interior do Espírito Santo. Pode incluir a expressão reveladora dos dons espirituais, tais como de sabedoria e conhecimento. Mas o que está em foco aqui é a iluminação sutil e gradual em todos os cristãos através do Espírito Santo. O alvo especial deste espírito de sabedoria e de revelação é um conhecimento pleno e profundo da pessoa e obras de Deus. Bom, o apóstolo Paulo orava para que o Deus Pai concedesse esse espírito de sabedoria e de revelação, com a finalidade de os cristãos de Éfeso o conhecerem melhor. Existem duas palavras gregas traduzidas por conhecimento: gnosis, que se refere ao conhecimento a respeito de Deus, e epignosis, que se refere ao conhecimento experimental e íntimo do próprio Deus. Aqui o apóstolo Paulo está se referindo a essa última definição, ou seja, ao conhecimento íntimo do próprio Deus, o Deus Pai, incluindo aquilo que Ele faz por nós. O processo da redenção aqui nesta vida terrena dá início a esse tipo de conhecimento, mas aqui temos apenas uma manifestação inferior daquilo que finalmente florescerá na glória eterna. Até o próprio apóstolo Paulo, apesar de suas inúmeras revelações de Cristo, jamais alcançou este ponto em sua própria vida. 25 anos ou mais haviam se passado desde a sua revelação inicial e do encontro com Cristo ressuscitado na estrada de Damasco, que mudou sua vida, e Paulo ainda ansiava por conhecê-lo ainda mais. Mas a pergunta que fica é a seguinte: como pode um finito ser humano conhecer e compreender o infinito Deus? Bom, isso seria impossível sem o espírito de sabedoria e de revelação. Por isso, oremos para que o Senhor nos ilumine a fim de alcançarmos este alvo. A expressão "tendo iluminados os olhos do vosso entendimento" refere-se à iluminação prestada pelo Espírito Santo no espírito humano. Essa iluminação que transcende sentidos, razão e pesquisas é o que está em foco aqui. O vocábulo dianoias, traduzido por entendimento, aparece no manuscrito 255, o manuscrito minúsculo do século XII, e nas traduções de João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, e da King James. O texto correto, entretanto, traz o vocábulo cardias, coração, encontrado no papiro 46 do século III, em todos os manuscritos unciais, como por exemplo os códices sinaítico e vaticano do IV século, alexandrino e efraimita do V século e na maioria das versões. A palavra entendimento talvez consista na interpretação equivocada de algum escriba sobre o que significaria o termo coração. É necessário lembrar que, na linguagem bíblica, coração não é apenas o centro das emoções, nem apenas o centro do intelecto ou compreensão, mas o centro de toda a personalidade. É o núcleo, o centro do ser humano, ou seja, o próprio íntimo do homem. É evidente, portanto, que a iluminação do coração, neste caso, não é mera acuidade intelectual, e sim a invasão de todo o ser íntimo do homem com a luz da verdade divina.
trata-se de uma maneira de dizer que o homem pode receber a iluminação divina ao nível da alma mediante o Espírito Santo. O apóstolo Paulo ora para que os cristãos de Éfeso tenham os olhos do coração iluminados a fim de saberem três coisas. Primeiro, qual é a esperança do seu chamamento. Segundo, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. E terceiro, qual a suprema grandeza do seu poder. Muito bem, um dos motivos da iluminação é que venhamos a conhecer profunda espiritualmente, e não apenas intelectualmente, qual seja a esperança de nossa vocação. Essa chamada tem uma dimensão passada, presente e futura, e está centrada em Cristo. A chamada começou com a iniciativa de Deus na eleição, adoção, redenção e concessão do Espírito Santo. O convite do Evangelho, que é uma espécie de vocação externa, foi aplicado aos corações pelo Espírito Santo, produzindo a vocação interna. É a essa vocação interna que Paulo faz referência aqui. Trata-se de uma operação conquistadora e movimentadora do Espírito Santo nos homens e leva nossos olhos a se voltarem para Cristo e para a salvação que há nele. Essa chamada nos conduz à santidade e a santidade nos leva a Deus. A esperança da nossa vocação é a âncora da nossa alma e está solidamente fundada nas promessas infalíveis de Deus. Esta esperança é garantida pela possessão presente do Espírito Santo como o nosso penhor e também pela fidelidade do Deus que nos prometeu a herança futura. Ela deve afetar profundamente, sim, a vida do cristão aqui e agora, mas não apenas a vida presente. Esta esperança consiste em uma entrega fervorosa, em uma expectativa confiante e em uma confiança absoluta centrada em Cristo de que tais promessas serão com certeza cumpridas. Nossa esperança assegura-nos buscar aquilo que está reservado para nós nos céus, isto é, nossa herança como co-herdeiros com Deus Filho. A futura realização dessa esperança será a nossa participação na gloriosa ressurreição de Cristo Jesus, quando o veremos face a face, perfeitamente transformados à sua imagem, para sempre glorificados com Ele. Não se esqueça que nessa carta o apóstolo Paulo descreve essa realização da esperança em termos comunitários, ou seja, coletivamente. O apóstolo Paulo ora também para que possamos conhecer as riquezas da glória da sua herança nos santos. À medida que os homens são iluminados pelo Espírito de Deus, sendo Ele mesmo o penhor da herança, vão compreendendo mais e mais a riqueza dessa herança e a glória que ela encerra. Mas veja bem, a palavra herança no Novo Testamento pode referir-se à herança do cristão ou à herança de Deus. Pois é, mas deixe-me explicar resumidamente essa questão. A herança do cristão refere-se às bênçãos futuras que Deus concederá aos santos nos tempos vindouros. Já a herança de Deus é aquela, digamos, glorificação que o próprio Deus recebe através dos santos. A preposição nos e o contexto de Efésios em geral indicam a última definição, isto é, os santos constituem a herança de Deus. No Antigo Testamento, Israel era a porção de Deus. No Novo Testamento, Cristo e o seu corpo, a igreja, representam a totalidade da herança de Deus. É através dessa herança que ele mostrará a todo o universo as riquezas incalculáveis da sua glória. Em ambos os casos, a herança, seja ela do cristão ou de Deus, é igualmente gloriosa, pois reflete a glória de Deus e leva-nos a participar da glória e do bem-estar divinos por intermédio de Cristo, que é a glória de Deus. Não podemos entender o que deve representar para Deus, ver seu propósito realizado, ou seja, ver criaturas de sua propriedade, isto é, pecadores redimidos pela sua graça, refletindo sua própria glória. Certamente necessitamos de esclarecimento para compreender o valor inestimável que Deus colocou nas pessoas redimidas por Cristo como sua própria herança. A palavra sobreexcelente na expressão e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós é a tradução do termo grego ruperbalo, que literalmente significa ir além ou ultrapassar. Em sua forma adjetivada significa extraordinário, algo fora de medida, ou seja, incomensurável. A grandeza do poder de Deus, assim sendo, se estende além da razão e do cálculo humanos. Sobreexcelente é uma palavra que somente o apóstolo Paulo usou no Novo Testamento e reflete seu desejo de manifestar através das palavras
a inexprimível grandeza do poder de Deus. Tanto é que no texto grego, o apóstolo Paulo usa 4 palavras-chave para descrever a grandeza do poder de Deus. São elas: dinameros, poder; energeian, operação; isruos, força; e kratos, poder. Paulo acumula palavra sobre palavra para indicar a plenitude e a certeza infinitamente real desse poder de Deus, o qual foi colocado à nossa disposição, pois fazemos parte daqueles que creem. Essa infinita grandeza do poder de Deus, o Deus Pai, é necessária a fim de que a esperança se cumpra e se obtenha a herança. É necessário, portanto, o maior de todos os poderes para a realização da redenção, da restauração, da transformação, da salvação, bem como para que se concretize o mistério da sua vontade, quando toda a criação será finalmente unida em Cristo Jesus.